privilégio muito grande de poder estar neste dia junto com cada um dos meus irmãos e amigos, parentes, para juntos regozijarmos e alegrarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele merece toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação. Glória a Jesus. Antes de ler a Bíblia e falar, eu vou cantar um corinho aqui, que eu gosto muito de cantar. Já ouvimos muitos louvores. Se fosse assim, caso eu ficaria aqui louvando com os irmãos aqui o dia inteiro e talvez a noite inteira. Porque é muito bom louvar a Deus. Glória a Jesus. Tem muitos vasos de prata, vasos de ouro, vasos com muito brilho. Mas eu quero dizer para vocês que o vaso mais importante é o vaso de barro. Porque quando se quebra, pode fazer ele de novo. Não é, irmão Araújo? Pode quebrar ele, amassar e fazer de novo. E eu quero dizer para os irmãos que é muito bom ser um vaso de barro. Glória a Jesus. Vamos ver se nós cantamos aí. Parece que o som achou de dar um problema logo agora. Mas é assim mesmo. Vai ficar bom. Em nome de Jesus. Sou um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao oleiro sou levado. Faz de mim o que Ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído, Ele diz aos meus ouvidos: sei o grau de tua fé. Eu sou o vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento em que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Sou um vaso nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro. É preciso de fazer de barro. Se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento em que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca podemos deixar de ser um vaso, irmão, porém de barro. O negócio de querer brilhar demais não dá certo, não. Glória a Jesus. Eu quero partilhar convosco, lendo a palavra de Deus. Os irmãos podem continuar como está, porque também estou sentado. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, para a paz do nosso testemunho, no livro de número 103, e o versículo de número 1 e 2. O salmista Davi tem muitas coisas importantes que nos chamam muita atenção dos momentos de agonia da sua vida, dos momentos críticos. Sempre Davi arrumava um meio para adorar a Deus, para agradecer a Deus. E é assim a nossa vida. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueço de nenhum dos teus benefícios. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu já disse
que constitui para mim uma alegria muito grande de poder estar aqui contando o testemunho de uma experiência que vou ficar talvez o resto da minha vida passando para os meus amigos, companheiros e todos aqueles que vou conhecer daqui para que ouviu essa experiência. Procura viver só na experiência, porque é uma experiência meio triste e meio difícil. Eu prometi para mim mesmo e para Deus que nunca, jamais eu iria contar derrota. Sempre que pego o microfone e uso a tribuna, eu gosto de contar bênçãos de Deus. Porque a derrota não é para nós, irmãos. A derrota é para quem já é derrotado, que é o inimigo das nossas almas. Ele não tem jeito. Ele arma as ciladas dele, todos os tipos de cilada, mas sempre ele é vencido. Porque Jesus já nos garantiu a vitória lá na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer os meus irmãos que vieram nos visitar de longe, como o pastor Delmiro, sua família, Marquinhos, seu filho, sua esposa, a irmã Deixa. Eu quero dizer para os irmãos que essa família aqui, irmão Delmiro, foi uma das primeiras famílias que encontrei aqui no Pará, 96, quando cheguei na região da Xinguara. O irmão Delmiro, para mim, como um irmão, pai, um companheiro, um conselheiro, um pastor, e assim sucessivamente. O Delmiro tem me ajudado muito, desses 15 anos aproximadamente, que tem chegado aqui na região do Pará. E, por que não dizer, temos aqui vários amigos, né? Ali o Nilo, escondidinho, que há quase 10 anos que cheguei aqui na Bandeirinda, pude conhecer o Nilo e a sua companheira, Lausilene, e também a Félia, que está ali, e o Cício, que ainda não chegou, por motivo de ser muito ocupado, mas eu quero dizer para os irmãos e para os amigos, é um companheiro de toda hora, tem deixado o serviço dele e vindo aqui fazer o meu serviço. Não só ele, como os demais irmãos que deu testemunho aqui que estavam comigo, e outros irmãos. Eu sou muito grato a Deus por ter conseguido colocar esses irmãos no meu coração, conquistar a confiança deles e estar também no coração deles. Né? Com todos esses dias que conseguimos conviver juntos. Não é muito fácil, irmão. Hoje tem pessoas que não conseguem uma amizade assim perfeita. Mas eu louvo a Deus pela amizade que tem aqui nessa região. Deus tem me concedido esta vez. Pois bem, eu não quero delongar no meu testemunho, porque já está dando 11h05, e quando passa de 11h30 para frente, todo mundo começa a sentir o cheiro da cozinha, e aí quer almoçar, né, irmão Delvani? Todo mundo quer almoçar. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos e para os amigos que o que aconteceu comigo, tem pessoas que ficam assim, espantados, outros ficam impressionados, outros não sabem como dar uma explicação, como também lá no hospital onde eu estava, o médico e outras pessoas, lá apareceu até um biólogo lá, onde estava internado, e contando uma história de uma bióloga lá que o jacaré rapou a perna dela, e outros mais. Ninguém tem uma explicação correta, um diz, não, o jacaré para morder a pessoa dentro d'água, ele tem que estar de filhote, outro diz, tem que ser assim ou assim. Eu quero passar uma versão bem correta para os irmãos aqui, para os amigos, para que todos vocês entendam que o que aconteceu comigo não foi para minha tristeza, não foi para me derrotar. Isso que aconteceu comigo aqui foi uma vitória de Deus na minha vida. Todo servo de Deus aqui na terra
principalmente quando tem uma chamada de Deus, é necessário passar por alguns desertos. Os pastores que estão aqui sabem disso. De um jeito ou de outro, a gente passa por alguns desertos. Eu tenho passado por muitos desertos na minha vida, que tenho largado no longo dos tempos, muitas experiências. Se fosse contar aqui nessa manhã, passaria da hora do almoço e chegaria a hora da janta. Estamos pescando em um lago, um poço, que tinha um lugar muito grande, raso. Inclusive, a gente estava trabalhando só no raso, aonde estava dando pé. Mas, por incrível que pareça, eu achei de passar na beira de um abismo, na beira do lugar fundo. Né? E foi ali que o animal me puxou. E me arrastou para o lugar mais fundo, eu fiquei quase sucumbindo, já estava praticamente afogando, quando Deus me deu vitória. Ali naquele momento de angústia, de tribulação, eu pedindo em espírito, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Eu quero continuar pregando a tua palavra. E ali naqueles pensamentos muito rápidos, porque quando a gente está em agonia, os pensamentos são milésimos de segundo que passa para a gente refletir e falar alguma coisa com Deus. Né? Eu fico imaginando assim, ô Severino, quando Joana estava lá no ventre do peixe, a agonia que Joana estava, né? Protegido por Deus, é claro, né? Que nós somos protegidos pelas mãos de Deus. E no momento de muita agonia, a gente... Certo é, irmão, que Deus não permitiu aquele animal abrir a boca do tamanho que está aberto ali, ó. Ali para todo mundo ver, colocaram ali um pau, abriu a boca dele. Talvez abre até mais um pouquinho. Não seria nada para ele pegar o meu pé inteiro e engolir. Torar a minha perna, como torou um pau assim dessa grossura que colocaram lá naquele lugar. Mas Deus não permitiu. Isso chama vontade progressiva de Deus na vida do homem. Aleluia. Aquilo ali foi simplesmente a vontade de Deus progressiva na minha vida. Ele não conseguiu abrir a boca, pastor. Ele só abriu ali um tanto que Deus permitiu. Né? Pegou no meu calcanhar, levou até no centro do poço. E lá Deus não permitiu também que ele tirasse o meu limite para chegar em cima. Quando ele achou que ia me matar ali naquela hora, foi a hora que Deus disse, não, já chega. Está no limite. Ele soltou, irmão Noé. Eu flutuei. E aquele irmão que cantou aqui agorinha, teve o privilégio de me pegar para a mão e tirar de fora do poço. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para vocês que em momento algum da minha vida eu tive dúvida de que Deus estava nesse negócio. Tem pessoas que ainda sem conhecimento do Evangelho se maldiçoa, reclama e às vezes culpa outras pessoas. Em momento algum eu tive esse tipo de pensamento. Sempre eu pensei o positivo. Até mesmo na hora da morte, eu tive um pensamento positivo. Olha, irmãos, eu vou saltar essa parte aqui e vou passar para outra parte. Eu fui ofendido por um jacaré lá dentro do lago. E fui recebido em um hospital, que infelizmente, hospital municipal, todos eles são problemáticos, vocês sabem disso. Fui recebido em um hospital, e lá naquele hospital, a fera foi muito maior. Vocês estão vendo aí o tamanho da fera? Lá no hospital a fera foi maior. Ela foi sutil, né? Agora eu digo assim, alguém fala, mas por quê? Irmão Noé é a pessoa que tem até assim uma condição financeira que dá para alcançar uma coisa melhor. O que foi passar lá nesse hospital? Eu não sei. Deus levou e me botou lá, pastor. Né? Eu tinha que passar por aquilo ali, irmão Deus. Era permissão de Deus para me passar por aquilo ali. Então eu peguei uma infecção hospitalar. Além da mordida do jacaré, eu peguei
uma infecção, uma bactéria hospitalar. E aquela bactéria invadiu a minha perna inteira. Pela meia-noite eu desmaiei por 2 vezes. Quando eu estava ali em agonia, vi a morte. A morte chegou para mim, tentando me matar. Eu repreendi no nome de Jesus pela primeira vez. E eu vou saltar essa parte desse hospital, vou lá para o hospital particular. Que depois desse evento, eu fui obrigado a correr atrás de um hospital particular para buscar recursos, porque eu vi que a minha perna estava ficando cada vez pior. Fui empretando. Quando cheguei no outro dia no hospital particular, o médico olhou para a minha perna assim e disse: olha, não tem jeito não, vai ter que cortar. E eu estava muito tranquilo naquela hora, porém estava sentindo dor, mas estava tranquilo. Eu disse: doutor, eu quero um remédio para dor, porque eu estou sentindo dor. Eu quero simplesmente que passe a dor e depois o problema aí, né, se resolve. Aí minha esposa chegou, ele chamou minha esposa particular e disse para ela que eu estava correndo risco de vida. A infecção podia subir até o coração e não tinha jeito. Mas em momento algum eu tive medo de morrer, porque eu sabia que aquilo ali simplesmente era a permissão de Deus na minha vida, para que Deus pudesse fazer o trabalho da maneira que Ele precisa de fazer na vida do homem. No primeiro hospital, irmão, eu estava numa agonia muito grande. Eu desmaiei, eles me deram um sedativo, eu acordei por volta de 10 horas da noite. Quando acordei, estava junto de um casal. Um rapaz com pneumonia, com muita dor, e a esposa dele grávida de 6 meses. E eles choravam muito. Quando eu me vi por si, eu olhei assim para ele do lado, eles me ofereceram água. Eu bebi um pouquinho de água, depois me ofereceram uma maçã. Eu digo: não, não vou comer que eu posso fazer vômito. Aí o Espírito Santo me impulsionou para me falar de Jesus para eles, ali naquela hora. Foi o primeiro casal que eu orei, pastor. Orei por eles, chorou muito. Deus me deu a oportunidade de cantar um hino ali para eles naquele momento. Com a voz ainda meio fraca, mas cantei e Deus abençoou. No segundo hospital, estava lá já de um dia para outro, e eu comecei a pensar: eu preciso de fazer alguma coisa para Deus aqui nesse lugar. Mas eu estava passando muito mal. A minha esposa chegou e ficou ali comigo. Passamos 2 noites. Teve um dia que ela foi obrigada a forrar o pano no chão e deitar, que ela não aguentava ficar mais em pé, né? Outro dia ela dormiu em cima da cadeira, porque era muito cansativo. Mas isso tudo, irmãos, é permissão de Deus, né? A irmã Elisângela, serva de Deus, todos conhecem aqui, trabalha para Jesus. E talvez ela precisava de passar por aquela prova ali também, pastor. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Ali naquele hospital, irmãos, eu tive o privilégio de orar para 2 pessoas, aceitando Jesus. Inclusive, uma das pessoas, eu pedi a minha esposa para ir lá colocar a mão na cabeça dele, porque eu não podia me locomover. Ela foi lá, colocou a mão na cabeça dele, de cá nós fizemos a oração junto, e Deus abençoou aquele moço. No outro dia, que eu orei por aquela pessoa, em um dia, naquela noite, eu já estava sentindo uma melhora, mas ainda estava muito debilitado. Quando naquela noite, um cidadão que estava do meu lado assim, faleceu. Bem de tardezinha. Ele morreu numa agonia muito grande, as enfermeiras tentou reanimar, mas não teve jeito. Aí eu passei a noite pensando: meu Deus, é tão fácil para morrer, né? A pessoa está aí. Quando eu cheguei, ele estava até bom, rapaz. Eu não tive o privilégio de falar para ele nada, porque ele estava bom, mas não dava conta nem de ouvir. Eu também dava conta de falar naquele momento. Aí, irmãos, o diabo ele é tão astuto, tão sujo. Eu quero contar para os irmãos o mistério que aconteceu naquela noite. Eu contei para minha esposa só um pedacinho, não contei o resto da história. Até falei com ela que eu estava aguardando para me contar no dia do meu testemunho. Quando à meia-noite, mais ou menos, eu peguei um sono um pouquinho, e à meia-noite eu acordei, já tinha passado o efeito dos remédios, e comecei a orar.
pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus para me dar vitória, ânimo, força para mim resistir àquela cama de hospital, porque eu sabia que ia ser por alguns dias. Era tudo que eu pedi ao Senhor. Aí fiquei ali orando até, parece-me que eu peguei uma madorna, pastor, mas não era bem uma madorna. Quando de repente chegou um personagem de junto da cama e disse: eu vou levar todos que estão aqui nesse quarto. E aí quando ele falou essas palavras, de repente o Espírito Santo me tocou e eu comecei a repreender no nome de Jesus. Mas mesmo eu repreendendo no nome de Jesus, com muita intensidade ali em espírito, ele veio envolvendo aqui a minha perna. E veio entrando uma coisa grande, fria, desanimado, assim, aquela coisa que dava um desânimo tremendo. E quando chegou aqui, mais ou menos, perto do meu coração, ele já dizendo, falando, eu ouvindo a voz: eu vou te matar. Você escapou de lá, mas agora eu vou te matar. Né? E eu dizia: não vai. Jesus está comigo. O Espírito Santo de Deus está comigo. Se Deus me livrou de lá, do fundo daquele poço, Ele vai me livrar agora. Foi você que tentou me matar lá, eu sei, mas tu não vai me matar aqui. Deus tem um plano na minha vida. E Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele tem me prometido. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu repreendendo no nome de Jesus, fui repreendendo quando de repente saiu. Eu vi quando subiu, beirando a parede, uma coisa tão esquisita que não dá para descrever, mas vamos falar aqui mais ou menos assim, que todos os irmãos conhecem. Agora, na Copa do Mundo, tinha um animal que eles estavam usando como um tal de polvo, a coisa lá esquisita, um negócio mais ou menos daquele tipo, cheio de pernas e bem grande, bem grande. Aquilo foi subindo assim, foi saindo. E eu repreendendo o nome de Jesus, repreendendo, ele foi saindo e foi-se embora. Olha, irmãos, naquele momento ali eu senti uma renovação de Deus na minha vida. Eu comecei a fazer compromisso com Deus. Porque se existe uma coisa na vida do cristão, irmão, é ele ser cristão. Mas o mais importante é ele ter compromisso com Deus. Olha, irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos parar e fazer compromisso com Deus. Assumir a responsabilidade com Deus. Deus nos chamou, irmãos, não foi só para ficar de braços encruzados. Deus nos chamou, não foi somente para ir na igreja, dar um glória a Deus, cantar o hino, voltar para casa e cuidar dos afazeres. Um certo dia, eu trabalhando, os irmãos, amigos, sabem que nós temos uma luta tremenda aqui, e parei um pouquinho só, diante de um amigo ali na nossa vilinha, quando ele diz: Noé, tu está trabalhando demais, tu não para nem para conversar. E eu disse: mas eu preciso de trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir superar os problemas que estão na minha frente. Achando, irmãos, que se eu parasse por algum momento, tudo ia dar tudo errado, ia atrapalhar tudo. Mas tem momentos na vida da gente que a gente precisa de parar. Mesmo que a luta esteja grande, que os compromissos estejam grandes, você precisa dar uma paradinha e fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, isso que aconteceu comigo foi mais uma chamada de Deus. Isso aqui não é derrota não, irmão. Isso aqui é vitória. Eu louvo a Deus pela vitória. Eu quero adiantar. Pois bem, irmãos, com muito trabalho eu fui transferido do hospital particular que estava me machucando muito. Era uma despesa muito alta. Inclusive, no dia que fui internado, eu olhei para um lado e para outro, com as condições financeiras já um pouco defasadas, com tantos compromissos,
eu pensei comigo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas só para vocês verem como Deus está no negócio, as coisas é diferentes. Deus sensibilizou e trabalhou no meio da minha família inteira. A minha família lá no estado do Espírito Santo, da Bahia, meus irmãos, minhas irmãs, cunhados e cunhadas, e todos, enfim, pai e mãe, eles sentiu no coração o desejo de me ajudar. E foi muito rápido, irmãos. Deus agiu rápido, né? E como Deus está no negócio, é desse jeito. A minha família é unida, toda a vida é unida. Só que tem momentos que cada um correndo atrás dos seus negócios, dos seus afazeres, parece que fica assim meio desligado. E nesse momento, todo mundo uniu, viu, Manaus? Todo mundo uniu as forças, né? Isso é promessa de Deus, né? Deus quer a família unida, segura, firme, abençoada. Glória a Jesus. Irmãos, o meu testemunho, se eu for contar o que aconteceu comigo, vem de 35 dias dentro do hospital, não dá para contar o dia inteiro. Se for contar detalhe por detalhe, cada detalhe melhor do que o outro, como Deus agiu, como Deus fez. Eu não sou muito bom para falar. E também não sou cantor. Mas lá naquele hospital, lá depois que eu fui transferido para o hospital regional, Deus me usou lá cantando, irmãos. Eu olhava para um lado, olhava para outro e dizia, como que eu vou começar aqui? Vou cantar. Quando chegava no final do dia, eu começava a cantar. Cantava 2 hinos da harpa e depois mais uns 2 corinhos e fazia uma oração, convidando as pessoas que estavam ali naquele recinto para me ajudar, me acompanhar em oração. De obra, aleluia, em nossas vidas. Eu vou resumir aqui. Eu só quero deixar para os irmãos. Olha só. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não me esqueço de nenhum dos teus benefícios. Jamais eu vou esquecer de todas as bênçãos recebidas, de todos os benefícios, de todas as maravilhas que tem recebido do Senhor. E eu quero dizer para você, amigo, você, irmão, que não esqueça dos benefícios de Deus na sua vida. Você recebeu uma bênção faz quantos anos? Tem 10 anos? Tem 15 anos? Para um pouquinho, comece a refletir o que Deus fez na sua vida. E agradeça a Deus pelo bem que você recebeu do Senhor. Nós não merecemos nada. Nós somos pó e cinza. Nós viemos do pó e para o pó vamos voltar. Mas Deus nos honra com as tuas maravilhas, com a tua bênção, com o teu grande amor, com a tua grande misericórdia. Só Ele tem poder para fazer isso na vida do homem. Não há outro. Só Ele pode fazer milagre em nossas vidas, como fez na minha vida. Aleluia! Como fez na sua vida. Só de você ter o privilégio de ter conhecimento do Evangelho, gera um milagre na sua vida. Porque muitas pessoas perecem e não têm o privilégio de ter uma mente sadia, de conhecer a verdade do Evangelho, que traz ao homem a salvação. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.